O governo federal retomou as obras da ferrovia Transnordestina, considerada uma prioridade do novo PAC. No trecho pernambucano, que liga Salgueiro ao Porto de Suape, são 548 quilômetros em um investimento de 450 milhões de reais. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa ferrovia, além de saúde, emprego, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Bem-vindo, senador. Obrigado, um prazer poder estar aqui com vocês. Senador, em março desse ano, Pernambuco recebeu mais 64 novas ambulâncias para a renovação da frota do SAMU. 55 municípios serão beneficiados. Gostaria que o senhor comentasse quais têm sido os últimos investimentos em saúde, inclusive oriundos de emendas do seu mandato. Bem, primeiro, para mim é sempre uma alegria poder falar do SAMU, porque foi na minha gestão, eu era o ministro da Saúde, quando nós criamos o SAMU, juntamente com o presidente Lula, foi no primeiro governo do presidente Lula, assim como outros projetos importantes, como a Farmácia Popular, o Brasil Sorridente, todos são programas do período em que eu, como ministro, dei início a cada um deles. Segundo, do ponto de vista dos investimentos de saúde em Pernambuco, eles têm sido extremamente elevados. A grande parte das obras na área da saúde ou das medidas no campo da saúde tem uma participação direta e muito consistente do governo federal, o governo do presidente Lula. Não apenas essa entrega de ambulâncias, que é muito importante porque vai promover um processo de renovação de uma frota que já é um pouco antiga, vários municípios foram contemplados. Eu próprio tive a oportunidade de apresentar emendas parlamentares para que o SAMU destinasse as ambulâncias para aqueles municípios, lógico, tudo dentro dos parâmetros do Sistema Único de Saúde. Nós temos investimentos pesadíssimos do governo federal, por exemplo, na construção do Hospital da Criança no Recife. Eu próprio destinei para essa obra 10 milhões de reais e o governo federal entrou com uma parcela muito grande ao lado da prefeitura também, que é a executora dessa obra. O Hospital da Mulher em Caruaru, também uma ação que teve uma participação decisiva do governo federal, e eu, como senador, destinei 5 milhões para que pudesse haver o processo de equipamento do hospital, né? Além de recursos como o custeio da área da saúde no Recife, 2,5 milhões de reais que eu tive a oportunidade de colocar, o IMIP, que é talvez o principal complexo hospitalar filantrópico do nosso estado, eu tive a oportunidade de destinar mais de 6 milhões de reais para lá, e o governo federal, em todas essas ações, ele é um participante majoritário. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. O senhor mencionou alguns programas e foi noticiada também a ampliação do programa Mais Médicos no Sim. Brasil e também a implementação do Agora Tem Especialistas. Queria Sim. que o senhor comentasse como esses dois programas podem mudar o dia a dia da qualidade da saúde do povo pernambucano. Bom, o Mais Médicos destinou para o nosso estado mais 122 vagas para pessoas que vão, para médicos que vão atender a população nas comunidades periféricas das grandes cidades, em cidades do interior, em aldeias indígenas. Essas 122 vagas vão permitir que nós tenhamos uma cobertura de praticamente 100% na área da atenção básica, da atenção primária no estado de Pernambuco. Da mesma forma, o Mais Especialidades, que é hoje o grande carro-chefe do governo do presidente Lula, que busca enfrentar um gargalo que existe na área da saúde hoje. Hoje, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, ele tem uma estruturação em que a área do atendimento básico, da atenção primária, essa ação que vai para as periferias, as comunidades, enfim, ela é hoje universalizada. Praticamente todos os municípios do Brasil
tem a presença da política do saúde da família, e isso faz com que nós possamos dizer que temos uma cobertura universal no atendimento mais elementar. Do mesmo jeito, no atendimento de alta complexidade, ou seja, aqueles tratamentos, atendimentos, exames extremamente sofisticados, medicamentos de altíssimo custo, ações como a política de transplantes, a política de enfrentamento à insuficiência renal, são também modelares. É uma referência, o SUS é uma referência nessa área para o mundo inteiro. Onde é que estão os nossos problemas? Os nossos problemas estão no atendimento emergencial, atendimento de emergência hospitalar, porque o atendimento pré-hospitalar foi resolvido com a criação do SAMU. E o outro gargalo é o atendimento especializado. Ou seja, o tempo que uma pessoa leva para ter o diagnóstico, por exemplo, de um câncer, ele tem sido um tempo longo. Entre o diagnóstico, a realização dos exames e o início do tratamento, é um tempo muito longo também, o que faz com que, às vezes, o tratamento começa quando o câncer já está mais avançado. Isso vale para as doenças cardíacas, isso vale para outros problemas na área da endocrinologia, da pneumologia, da ginecologia. Então, o aqui tem especialidade, ele vem justamente para buscar resolver esse gargalo, fazer com que o tempo decorrido entre a consulta, a realização do exame e também o tratamento, ele seja fortemente encurtado. O que é que o governo está fazendo para que isso aconteça? Ele está ampliando os serviços que presta por meio dos estados e dos municípios, ele está contratando serviços privados de diagnóstico, de tratamento, para também ampliar essa possibilidade de acesso das pessoas. E Pernambuco será, sem dúvida, um estado onde nós vamos obter uma resposta muito forte e muito rápida para essas demandas. Na semana passada, nos últimos dias, nós tivemos já a inauguração de um serviço que vai oferecer ao SUS o seu atendimento. O Hospital de Santo Amaro, o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, vai oferecer vários atendimentos nessa área especializada para as pessoas que são do Sistema Único de Saúde. E assim vai acontecer em vários lugares. Nesses dias, por exemplo, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Pernambuco, o Hospital das Clínicas, vai também inaugurar novos serviços de atendimento nessa área especializada. Então, eu acredito que Pernambuco tende a ter resultados assim, muito positivos de acesso da população a esse programa. Agora, senador, falando de investimentos gerais em Pernambuco, a gente preparou uma arte aqui sobre o novo PAC. O que o novo PAC prevê e já está executando no seu estado? Vamos à tela. Então, 44,5% do valor já foram executados, da ordem de 15 bilhões de reais já executados em Pernambuco. Mais 8,7 bilhões estão previstos para o Estado, num total de investimentos do novo PAC de 44,2 bilhões, 1.444 empreendimentos, sendo 219 já concluídos até 2024. E os destaques nas áreas educação, saúde, moradia, esporte. Em moradia, são mais de 71 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Gostaria que o senhor comentasse como o senhor pode atuar, e vem atuando aqui no Senado Federal, para a concretização desses projetos, desses investimentos. Pois é, realmente Pernambuco ele foi muito bem aquinhoado pelo PAC, não é? O governo federal determinou um investimento global para Pernambuco de 92 bilhões de reais. E boa parte desses investimentos são em obras extremamente estruturadoras, e a gente vai falar um pouco delas, não é? E nós aqui, o que é que temos feito? Buscado garantir os recursos quando do debate sobre o orçamento
da União, participamos da discussão toda que permitiu que esse desenho do PAC fosse retomado. Nós temos também atuado junto aos ministérios no sentido de que não haja qualquer tipo de contingenciamento para esses recursos, obviamente que falando de Pernambuco, né? Trabalhamos nessa linha, não somente eu, mas os outros dois senadores de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão, o senador Fernando Eire, temos batalhado para que esses recursos do PAC não faltem. E não tem faltado, né? Um investimento global de 92 bilhões de reais até o final do próximo ano, já tem quase que metade executados, né? E boa parte dessas ações, especialmente obras, ou elas estão em execução, ou elas estão em fase de contratação ou licitação, ou elas já estão todas planejadas com os projetos executivos já plenamente concluídos, né? E são obras muito importantes. Por exemplo, essas obras do Minha Casa Minha Vida, mais de 70 mil unidades para um estado como Pernambuco, que ficou os últimos anos sem qualquer obra desse programa, é muito importante, porque essas casas estão destinadas a áreas de baixa renda, estão destinadas a áreas na região rural e a cidades do interior. Isso tem sido muito importante para que nós possamos reduzir de uma forma consistente o déficit habitacional. Se a gente vai, por exemplo, para a área da educação, em Pernambuco, nós vamos ter a construção de 6 institutos federais de educação, descentralizados, adequados à atividade econômica de cada área. Por exemplo, vamos falar de Goiânia, que é o polo central desse polo automotivo, né? O Instituto Federal vai se instalar em Goiânia e a sua especialização será exatamente a formação de técnicos e de professores e de engenheiros, enfim, com uma habilidade específica nessa área, ou então na área da biotecnologia, porque lá nós temos a Hemobras, que foi uma empresa também que foi instalada lá em Pernambuco, no período em que eu era ministro da Saúde também, e hoje é uma referência internacional de qualidade e de ampliação de produção. Aí a gente vai, por exemplo, para Santa Cruz do Capibaribe. O governo federal vai instalar lá um Instituto Federal, cuja especialização maior será justamente na área de confecção, porque Santa Cruz do Capibaribe representa um dos principais polos têxteis e polos de confecção do Brasil, inclusive envolvendo uma quantidade enorme de municípios que ficam na proximidade desses polos. Então, esses institutos federais vão ter um papel muito importante em termos de formação de mão de obra, em termos de qualificação profissional. Então, são exemplos assim de como o PAC ele foi feito de uma maneira muito bem planejada. Quando a gente fala de infraestrutura, Pernambuco hoje tem um grande polo econômico que existe no porto de Suape, que é um porto considerado um dos melhores do Brasil, e fica no litoral sul do estado, e no litoral norte nós temos esse outro grande polo, que é exatamente o polo automotivo. Provavelmente em breve nós vamos ter outra indústria automobilística na região. Tem o polo tem a área de produção de vidros. A maior fábrica de produção de vidros da América Latina está lá, a própria Hemobras, as empresas que se agregam a esses empreendimentos e, no entanto, hoje nós temos um gargalo importante no acesso desse polo localizado no litoral norte ao polo localizado no litoral sul. O que é que está sendo feito? Está sendo iniciada a obra que é como chama, meu Deus? O polo é o arco metropolitano, que vai ligar essa região ao porto de Suape. Então, isso vai reduzir custos, isso vai garantir uma diminuição do tempo para que esses produtos sejam escoados. Então, eu acho que Pernambuco tem ganhado muito com o governo Lula.
E falando em infraestrutura, escoamento de produção, o governo retomou as obras da Ferrovia Transnordestina, como eu falei na abertura do programa, que é uma demanda antiga da população, né, senador? Qual que é a expectativa do senhor em termos de evolução para o seu estado e para o Nordeste no geral? Veja, esse, inclusive, é um grande problema que nós temos. Não somente o problema de termos um porto extremamente estruturado, organizado, e não termos uma via, não é, para o escoamento de produção do interior para o porto de Suape e também de Suape para o restante do estado e até para outros estados também. E tivemos um problema sério porque o governo Bolsonaro, no final da sua gestão, e o ministro dessa área é o hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e que ele excluiu Pernambuco do processo da constituição da Transnordestina. Porque, como é do conhecimento de todo mundo, a Transnordestina tem dois braços. Um braço que conduz o escoamento de produção para o porto do Pecém, no Ceará, e um outro braço que escoa a produção, inclusive de vários estados, para Suape. E houve uma decisão do governo passado de só investir nesse braço que vai para o Ceará. E nós pressionamos o governo Lula, assim que ele assumiu, para que as obras de Pernambuco também viessem a ser retomadas, né? E o governo atendeu essa demanda, como as obras estão prestes a serem iniciadas, houve já contratação de projetos executivos e o governo federal vai começar a obra. Obviamente que nós temos um problema, que é o fato de que uma obra como essa o governo federal não vai fazer sozinho e nem ele vai fazer a administração posterior desse empreendimento. Então, nós temos pressionado o governo para que rapidamente ele desenhe uma modelagem que permita que um sócio privado possa não só investir, como posteriormente operar. Então, é provável que essa obra, por conta dessa decisão do governo passado, ela não chegue no momento que todos nós gostaríamos. Mas nós temos hoje a certeza de que ela vai avançar, que ela vai ser retomada, é algo muito importante para Pernambuco. Agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia da TV Alep de Pernambuco. Vamos à tela. Olá, senador. A minha pergunta é referente à questão de mobilidade urbana na região metropolitana do Recife. Eu quero saber como o seu mandato lida e quais são suas propostas em relação à grande precarização e superlotação dos ônibus, em relação a vias públicas deterioradas e grandes engarrafamentos. E ainda adiciono a questão de grandes alagamentos em épocas de chuva. Veja, esses temas todos já têm sido tratados por nós aqui, não é? Por exemplo, o tema do metrô. O metrô hoje é um problema extremamente complexo em Pernambuco. Ele foi absurdamente sucateado durante o governo passado. Os custos para a recuperação do metrô são extremamente elevados, os riscos para a população são grandes e nós temos trabalhado no sentido de cobrar que o Ministério dos Transportes, que o Ministério das Cidades tenham uma participação concreta na recuperação do metrô e na definição, inclusive, da modelagem definitiva para o metrô, com garantia de recursos a serem aplicados nesse processo de recuperação do metrô. Tenho participado da luta também, que me parece que vai tomar uma dimensão maior num futuro próximo, que é o debate sobre a tarifa zero nesses grandes centros urbanos. Em algumas cidades brasileiras, por exemplo, ela já tem sido adotada. Em regiões metropolitanas há discussões sobre isso. E nós acreditamos que em Pernambuco, até porque o governo do estado ele entra com uma parcela importante de subsídios para esse sistema, dentro de um novo desenho que tenha um metrô recuperado e que tenha uma divisão efetiva dos recursos para o subsídio a esse sistema, eu acredito que nós poderemos ter melhorias consideráveis nessa questão do sistema de transporte. Sobre
o problema da drenagem nas cidades de Pernambuco, especialmente na capital e na região metropolitana, o governo federal, eu falo muito no governo federal porque sou do PT, sou da base do governo Lula, sou defensor do governo Lula e o nosso trabalho como senadores, obviamente, é pressionar para que o governo faça as ações e as obras. Veja, se nós pegarmos em Olinda, agora o processo de finalização do canal do Fragoso praticamente vai eliminar definitivamente um processo de alagamento terrível, de enchentes que acontecem naquela área e o governo Lula está aportando os recursos juntamente com o governo do estado, para que essa obra seja concluída em breve. Várias obras de drenagem, inclusive que durante anos não puderam ser feitas por falta de recursos, estão sendo feitas agora no Recife, por exemplo, pela parceria da Prefeitura Municipal com o governo federal, não é? Outras obras importantes, construção de pontes, drenagem em regiões subnormais, digamos assim, também tem tido uma atenção especial do governo federal. E some-se a isso o fato de que quando a gente está falando em drenagem e a gente está falando em enchentes, nós temos que falar do debate e da constituição da infraestrutura numa região como a metropolitana do Recife, que é rica em morros. E quando essas chuvas acontecem, nós temos desmoronamentos, nós temos mortes. E eu tive a oportunidade, por exemplo, no caso de São Lourenço da Mata, nós conseguimos, junto ao Ministério das Cidades, recuperar uma emenda parlamentar de 2016 para obras de contenção de encostas em São Lourenço da Mata, quase 20 milhões de reais, que pode ser um número pequeno, mas para a importância do problema na região é muito grande. Da mesma forma, nós atuamos para liberar recursos de obras de contenção de encostas e habitação na cidade do Cabo, em Jaboatão também. Então, esse trabalho tem que levar em consideração todos esses componentes da infraestrutura. O transporte é essencial, é fundamental, mas tem que ter um conjunto de ações, não é? Que é por essa razão que o Ministério é das cidades, não é? Não é Ministério da Habitação, do Transporte, enfim, é esse o desenho. O senhor comentava há pouco sobre o polo industrial automotivo e o senhor atuou ativamente na renovação dos benefícios fiscais para essa região. Queria que o senhor comentasse a importância disso, não só para a manutenção, mas para a geração de novos empregos em Pernambuco. Bem, eu tive a oportunidade de, em vários momentos, atuar na defesa da implantação desse polo, porque ele significa, primeiro, investimentos gigantescos, são gigantescos, da ordem de bilhões. Só em Pernambuco nós vamos ter agora, em breve, mais de 10 bilhões de investimentos da Stellantis, né, que é a produtora de veículos Jeep, Fiat, enfim, que é uma empresa que gera empregos não somente em larga escala, mas extremamente qualificados. São salários melhores, são pessoas que têm uma formação técnica maior, uma mão de obra que é qualificada, e isso tudo tem um efeito gigantesco em toda aquela região. Eu tive a oportunidade de, quando houve a prorrogação do sistema automotivo para o Nordeste e o Centro-Oeste, ter sido o relator no Senado desse projeto de prorrogação. Foi isso que permitiu que a Stellantis, a Fiat, se instalasse lá em Pernambuco. Lógico que houve os investimentos do governo estadual, à época o governador era Eduardo Campos, então conseguimos a instalação. Depois, quando houve agora o debate sobre a reforma tributária, houve muitos riscos de que nós tivéssemos o desmonte desse sistema de incentivos que é fundamental
para a manutenção desses empreendimentos no Estado. E eu tive a oportunidade de, nesse processo da reforma tributária, exercer um papel importante de articulação da nossa bancada, de conversas com lideranças de outro partido. Acho que o senador Eduardo Braga, que foi o relator da reforma, não aguentava mais me ver de tantas e tantas vezes que nós fomos lá brigar, porque as empresas que estão instaladas no sul do país, algumas delas, por exemplo, revendem no Brasil veículos que são produzidos na Argentina com imposto zero. E, no entanto, essas empresas não queriam que o Nordeste pudesse incentivar nos seus estados essas empresas para que nós pudéssemos ter uma indústria com a característica mais avançada de qualidade, e foi uma luta muito grande, mas conseguimos. E é importante, eu falo muito no presidente Lula, mas para Pernambuco ele é realmente alguém que olha para aquele estado o tempo inteiro. A palavra final para dizer que a prorrogação dos benefícios devia acontecer e que também na reforma tributária os benefícios que já foram concedidos deveriam permanecer dentro daquele período de transição, foi o presidente Lula. Então, nós estamos sempre nessa luta, mas sempre com esse respaldo do presidente da República, né? Muito obrigado, senador Humberto Costa, pela participação aqui no Assunto do Estado. É um prazer estar aqui com vocês e falar de Pernambuco. E muito obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto do Estado.